Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Este é o PET número 2 de língua portuguesa. Vamos dar início ao estudo da semana 1. Esta semana traz como tema conto, focos enunciativos do texto e seus efeitos de sentido. Temos aqui uma breve apresentação para você. Conto, parte 1. Olá, caríssimo estudante! Nesta semana você aplicará seus conhecimentos sobre o gênero textual conto, bem como trabalhará demais aspectos da estrutura e dos elementos da narrativa. Tenha uma excelente semana de estudos. Temos uma breve apresentação sobre o conto, que é uma narrativa curta que se caracteriza pela concisão, linearidade e unidade. São elementos essenciais do conto: narrador, personagem, enredo, espaço e tempo. O conto consiste em uma história focada em um conflito, apresentando um desenvolvimento e a resolução desse conflito. Então, está pedindo que vocês consultem o site do Mundo da Educação, né? Eu consultei, vou mostrar para vocês aqui quais são os principais elementos do texto narrativo. Ao falarmos em narração, logo nos remete à ideia do ato de contar histórias, sejam estas verídicas ou fictícias. E para que essa história seja dotada de sentido, ela precisa atender a critérios específicos no que se refere aos seus elementos constitutivos. Então, toda narrativa vai ter os seguintes elementos: espaço, local onde acontecem os fatos, onde as personagens se movimentam. Nós teremos o espaço físico, que é aquele que caracteriza o enredo, é o local onde a história ocorre, e o espaço psicológico, que retrata a vivência subjetiva dos personagens. Tempo caracteriza o desencadear dos fatos. Nós teremos o tempo cronológico, né, que é aquele ligado a horas, meses, anos, aos ponteiros do relógio, e o calendário. Então, aquele texto que começa, dá sequência e termina seguindo essa ordem, ele tem o tempo cronológico. Mas temos também o tempo psicológico. Esse tempo é ligado às lembranças, aos sentimentos interiores vividos pelos personagens e intrinsecamente relacionados com as características pessoais de cada um desses personagens. Então, quando aborda esses aspectos aqui dos sentimentos, das características pessoais, nós teremos o tempo psicológico, tanto quanto as suas lembranças, né? Ocorrerão flashbacks ali no texto, voltas ao tempo. O outro elemento do texto narrativo são os personagens, são as peças fundamentais, pois sem elas não haveria o próprio enredo. Há a predominância de personagens que se destacam pelos atos heróicos, que são as personagens principais. Elas também são chamadas de personagens protagonistas, são aquelas que participam mais da história, são as mais importantes. Outras que se relacionam pelo seu caráter de oposição, são os vilões, também chamadas de antagonistas. E temos também as personagens secundárias, que não se destacam tanto quanto as primárias, funcionando apenas como suporte da trama em si. Então, toda novela, todo filme, todo romance, todo texto narrativo vai aparecer esse tipo de personagem, todos esses tipos que nós vimos aqui. Narrador é aquele que narra a história, atuando como um mediador entre a história narrada e o leitor ouvinte. Classifica-se em 3 modalidades. Nós temos o narrador personagem, é quem conta e participa dos fatos ao mesmo tempo. Então, neste caso, a narrativa é contada em primeira pessoa, os verbos estarão em primeira pessoa, eu ou nós. Narrador observador, apenas limita-se em descrever os fatos sem se envolver com os mesmos. Aí predomina o uso da terceira pessoa, você vai observar os verbos que estarão na terceira pessoa, do singular ou do plural. Narrador onisciente é o tipo de narrador que sabe tudo sobre o enredo e os personagens. Revela até mesmo os sentimentos e pensamentos mais íntimos, de uma maneira que vai além da própria imaginação. Muitas vezes sua voz se confunde com a dos personagens. É o que chamamos de discurso indireto livre. Então, esses são elementos da narrativa e todos eles estão relacionados entre si,
formando o que a gente chama de enredo, que é o desencadear dos fatos, a essência da história, a qual se constituirá para um desfecho imprevisível que talvez não corresponderá às expectativas do leitor. Este, portanto, poderá ser triste, nós poderemos ter um enredo triste, alegre, cômico ou trágico, dependendo de ponto de vista do narrador. Vamos voltar então lá para o PET. Nas atividades da primeira semana, vocês vão ler um conto do escritor moçambicano Mia Couto. Então, como você já sabe, o conto é uma narrativa ficcional curta, centrada em um único conflito. O conto se chama Os Meninos que Escrevia Versos. Sobre o conto, nós temos as seguintes atividades. Número 1. Há diversos modos de analisar o papel que uma personagem desempenha em uma história. Vamos ver algumas dessas classificações? Letra A. Em geral, a personagem em torno da qual todas as ações se desenvolvem é chamada protagonista. No conto lido, qual é a personagem é a responsável pela progressão dos fatos na história? Descreva. Então aqui você vai colocar o nome da personagem principal do conto e falar um pouquinho sobre ela, suas características. Letra B. A personagem que se opõe ao protagonista por meio de suas ações é o antagonista. No conto lido, quem é essa personagem? Descreva. Na letra B, você vai colocar quem que é o vilão da história e falar um pouquinho sobre as suas características. Letra C. As personagens ainda podem desempenhar diferentes funções na história, as chamadas personagens secundárias ou coadjuvantes. No conto lido, quem são elas? Qual é o papel delas na narrativa? Nessa questão, você vai enumerar as personagens secundárias e vai falar um pouco sobre cada uma delas também, né? Qual a sua função ali na narrativa. Questão número 2. O conto é uma narrativa geralmente curta, em que as ações das personagens se desenvolvem a partir de um único motivo. Qual evento desencadeia as ações da personagem protagonista? Esse evento está sempre no início do texto. Então, vocês vão ler o início do texto e lá vai estar apresentando para vocês que motivo está desencadeando as ações aí da protagonista. Letra B. O objetivo da personagem protagonista representa seu objeto de desejo. Assim, ao ser afastada dele, instaura-se o conflito. Na narrativa, qual é o conflito vivido pela personagem principal? O conflito é aquele momento em que ocorre uma oposição entre os personagens, resultando em uma tensão. Então, há nesse conto lido um momento de tensão. Vocês vão voltar lá para descobrir qual é esse momento de tensão, que é ele que vai responder aqui a questão da letra B. Letra C. O fato de o menino escrever versos incomoda bastante seu pai. Por quê? É uma questão bem objetiva, a resposta está no texto. Vocês vão voltar lá que está para vocês lá claramente a resposta. Letra D. Quando o conflito chega a um ponto máximo, o conto atinge seu clímax. A partir daí, não há qualquer outra ação que complique ainda mais a situação. Na narrativa lida, quando isso ocorre? Então, o clímax é a tensão máxima, é o ponto culminante do conflito. Nesse conto que você leu, qual a parte em que apresenta a maior tensão, a tensão máxima? É aí que você vai colocar a resposta na letra D, depois que você encontrar essa parte lá no texto. Letra E. Porque o médico sugeriu que o menino fosse internado em sua própria clínica. Essa questão também é bem objetiva e você vai encontrar a resposta no texto. Número 3. Resolvido o conflito, bem perto do final do conto, uma nova situação se estabelece e põe fim à história. É o momento do desfecho ou desenlace. Na história lida, qual situação estabelece a resolução do conflito? A resolução do conflito numa história narrativa vem lá no final do texto, né? É o fim, é como termina, como tudo acaba. Então, vocês vão ler lá o final do texto para responder a questão A. Letra B.
A narrativa tem um final esperado ou surpreendente? Explique. O que aconteceu lá você estava esperando ou surpreendeu você? Então essa aqui é uma questão pessoal, mas baseada na leitura do texto. Número 4. Quanto ao narrador, o conto O Menino que Escrevia Versos, a história é contada por alguém que não participa da história, quer dizer, o narrador não é personagem do conto. Como se classifica esse tipo de narrador? Que outras características lhe são conferidas? Para fazer essa questão, volte lá à explicação que eu dei sobre os tipos de narrador. Primeiro você vai observar se a pessoa está participando, quem está contando está participando da história ou não está, para você poder responder aqui, né? Se é narrador personagem, se é narrador observador, se é narrador onisciente, que são os tipos de narrador. Número 5. Sobre o foco narrativo, é correto afirmar que, mais uma vez, o foco narrativo, né? Quem está contando a história é o foco narrativo. Então, você vai observar lá se ele está em terceira pessoa, se quem está contando a história é o personagem principal, se é o médico, se é a mãe do personagem principal ou se o texto está em primeira pessoa. Mas se você já respondeu a 4, você vai tirar essa aqui de letra. Número 6. De acordo com o texto, é correto afirmar. Então, essa questão aqui é uma questão que você vai relacionar com o que está sendo afirmado no texto, né? O menino é limitado em suas habilidades e por isso precisa ser protegido pelo doutor, que o acolhe e o incentiva. A sociedade valoriza as pessoas que se dedicam à literatura. A literatura ameaça as classes dominantes e por isso o doutor procura meios para controlar a produção do menino. O fazer literário não é reconhecido como um trabalho útil e normal no contexto histórico e social vivido pelos pais do menino. A literatura é vista pela família como uma área importante na formação do sujeito. Qual delas que está correta de acordo com o texto? É uma questão de múltipla escolha. Espero ter ajudado vocês com as orientações da semana 1. Até a próxima aula!